Boa noite, meu nome é Augusto, moro no interior de São Paulo, tenho 63 anos e esse relato aconteceu quando eu tinha 16 anos. Meu pai era uma espécie de caseiro de um pequeno sítio e morávamos numa casinha bem simples. Nesse sítio, meu pai tomava conta de algumas cabeças de gado e carneiro. O dono desse sítio era um doutor que só aparecia no sítio uma ou duas vezes por mês. Eu sempre ajudava meu pai com as tarefas no sítio, e pelo menos uma vez por mês eu e meu pai saímos para caçar, pois naquela região tinha várias capivaras e até pacas, cuja carne era extremamente saborosa, e foi em uma dessas caçadas que tivemos uma experiência para lá de aterrorizante. Bom, para começar a contar desta noite, tenho que falar que na região começou a correr um boato que um grande cão negro estava aterrorizando alguns sítios. Meu pai, que era uma pessoa muito inteligente, não acreditava, mas também não duvidava do sobrenatural. Então, depois que surgiu esse boato, eu e meu pai demos uma pausa na caça, até que esses acontecimentos parassem, pois meu pai amava muito minha mãe e não tinha coragem de deixar minha mãe sozinha em casa, com esse suposto cão solto por aí, e também não queria pôr minha vida em risco. Depois de alguns meses, o suposto cão negro não foi mais visto, e assim meu pai resolveu ir caçar no final de semana. Bom, eu, assim como meu pai, gostava muito de caçar e estava louco para ir por meio da mata. Aquela semana demorou para passar e eu já estava morrendo de ansiedade. Foi então que chegou a sexta-feira. Eu e meu pai nos arrumamos para ir para a mata, e antes de ir, meu pai disse para minha mãe: tranque bem as portas e janelas. Era por volta das 6 da tarde quando saímos. No meio do caminho, nós encontramos um homem de mais ou menos uns 40 anos. Esse homem cumprimentou meu pai e eu, e nós também cumprimentamos ele. Esse homem então perguntou se estávamos indo caçar, e meu pai disse que sim. Então o homem fez uma pergunta que deixou meu pai pensativo. Ele perguntou: e o senhor deixa sua esposa sozinha em casa? E meu pai disse: sim, ela sabe se cuidar muito bem e não há nada a temer. Então o homem se despediu e seguiu seu rumo. Meu pai ficou pensando: nunca vi esse homem por essas bandas antes. Continuamos nosso caminho e depois de um tempo meu pai disse: filho, aquele homem me pareceu suspeito. Acho que ele vai em casa e sua mãe está sozinha. Vamos voltar e outro dia nós caçamos. Eu concordei e voltamos para casa. Meu pai era esperto e disse que quando chegássemos em casa, nós não íamos entrar e íamos subir numa árvore e ficaríamos de tocaia, pois se aquele homem aparecesse, ia ter uma bela de uma surpresa. Nós queríamos fazer uma surpresa, mas fomos nós que tivemos uma. Quando subimos na árvore, era por volta das 9 da noite e ficamos lá. A lua estava brilhando tanto que iluminava tudo em volta da casa. Ficamos ali por mais ou menos 2 horas. Então, quando eram mais ou menos 11 horas da noite, resolvemos descer. Eu estava descendo da árvore e quando estava quase chegando no chão, meu pai disse: sobe, sobe, sobe rápido. Então eu subi e perguntei: o que foi, pai? E ele disse: tem alguma coisa vindo. Ficamos em silêncio e tenho que dizer, em sítio não há muitos barulhos, mas a gente sempre escuta barulhos da natureza, e naquele momento não se ouvia nem mesmo grilos. Só ouvíamos sons de mato se quebrando e pisadas pesadas. Parecia um cavalo galopando. Meu pai tinha 3 cachorros, e mesmo com aquele barulho todo, nenhum deles saiu ou latiu. O medo começou a tomar conta de mim, e eu disse: pai, o que é isso? E meu pai disse: não se mexa, não faça nenhum barulho.
Meu pai estava com o olhar fixo no mato, então também resolvi olhar. E foi aí que saiu do meio do mato um grande cão negro que pulou o cercado e foi correndo em direção à casa. E se chocou com a porta, que fez um enorme barulho. Então os cachorros correram para cima do cão, que ao ver os cachorros ficou em pé e começou a rosnar para eles. Os cachorros ficaram parados. E então o lobisomem bateu mais uma vez na porta. E foi aí que um dos cachorros foi para cima dele e o mordeu na pata traseira. O lobisomem deu um grito aterrorizante que me fez tremer. E logo em seguida deu uma patada no cachorro, que o jogou para longe. Os outros cachorros também foram para cima da fera. Foi nesse momento que meu pai disse: "Vou descer e você fica aí. Quando eu falar, atire, você atira." E eu concordei com ele. Meu pai desceu e foi em direção à fera, que travava uma luta sangrenta com os cachorros. Então meu pai fez uma besteira, atirou no lobisomem, fazendo os cachorros saírem correndo por causa do barulho. Então o lobisomem deu um grito de dor e veio para cima do meu pai, que disse: "Atira, atira, atira." Eu atirei, mas como estava tremendo de medo, o tiro pegou de raspão no ombro do lobisomem, que derrubou meu pai com um só golpe. Então meu pai tirou seu punhal e travou uma briga frenética com a fera. Eu comecei a recarregar a arma, achando que meu pai ia morrer. Mas foi aí que os cachorros voltaram e atacaram o lobisomem, que acabou saindo de cima de meu pai, que se levantou e disse: "Me jogue sua arma que está carregada." Então eu joguei a arma para meu pai, que deu um tiro certeiro na fera, que deu mais um grito e saiu correndo por meio do mato. Depois que a fera foi embora, eu desci da árvore e fui até meu pai, que estava com alguns ferimentos de garra, mas nada muito grave. Minha mãe acordou com todo aquele barulho e abriu a porta. Nós entramos e trancamos tudo, e também não dormimos aquela noite. No outro dia cedo, meu pai disse para mim: "Tá vendo, filho? Sabia que aquele homem ia voltar, ia tentar fazer alguma coisa com a sua mãe." E eu, espantado, disse: "Mas que homem, pai?" E ele respondeu: "Aquele monstro era aquele homem, e se não fossem os cachorros, nós poderíamos estar mortos." Depois daquele dia, nunca mais saímos para caçar, pelo menos não quando minha mãe estava sozinha em casa. Esse foi o meu relato. Espero que gostem.